Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos iniciar a aula de número 4 de Ciência do Solo do curso técnico em agropecuária do Instituto Federal Brasília, campus Planaltina. Vamos começar essa aula de hoje dando continuidade ao estudo dos fatores de formação do solo. Dentre os fatores de formação do solo, nós temos o material de origem, que são sobretudo as rochas, que é a matéria-prima de formação do solo. E hoje nós vamos falar sobre classificação química dos minerais e sobre os minerais não silicatados. É importante que a gente estude esses minerais que compõem a rocha, por quê? Porque muitos desses minerais, eles são insumos utilizados na agricultura. E aprendendo um pouco sobre os minerais facilita o conhecimento futuro de alguns desses insumos que serão utilizados, que são tratados aqui na ciência do solo. Lembrando sempre que o solo são diferentes porque eles são formados a partir de 5 fatores de formação: material de origem, clima, relevo, organismos vivos e tempo. Estamos tratando inicialmente do material de origem, minerais que compõem as rochas. Classificação química dos minerais. Então, os minerais que compõem as rochas, eles podem ser denominados como elementos nativos, minerais não silicatados e minerais silicatados, né? Minerais silicatados, esse nome silicatado vem do elemento químico silício, né? Então, existem minerais que compõem as rochas que têm silício, são os minerais silicatados. E aqueles minerais que não têm silício são os minerais não silicatados. 95% dos minerais que compõem as rochas são minerais silicatados, têm silício na sua composição química. E 5% são minerais não silicatados. Então, isso é a proporção de minerais que compõem as rochas da crosta terrestre. São chamados de elementos, elementos nativos, são aqueles minerais onde os elementos ocorrem sob a forma não combinada, ou seja, por exemplo, são elementos nativos, dentre outros, o ouro, o diamante, a grafite e o enxofre. Então, são elementos, são minerais que ocorrem na natureza, porém, eles não se combinam com outros elementos. Então, esses minerais são chamados elementos nativos, né? Minerais que ocorrem em forma pura na natureza. E é importante a gente destacar aqui, ó, nós temos a grafita e temos o diamante. Os dois são formados apenas de carbono. Por que não são? Porque isso não constitui apenas um mineral? Porque é o seguinte, o que caracteriza o mineral é a sua composição química e a forma como os átomos estão organizados. Diamante e grafita têm a mesma composição química, mas os minerais estão, os elementos químicos estão organizados no espaço de maneira diferenciada. E aí nós temos o mineral ouro, que é o elemento nativo ouro, né? Temos aí o diamante, então aquilo que nós estávamos falando. A forma como os elementos químicos estão ligados no diamante, a forma como o carbono está ligado no diamante é diferente da forma como o carbono está ligado na grafita. Aí a grafita, o enxofre ocorre na natureza na forma de enxofre elementar. Átomos de enxofre ligados a átomos de enxofre. Então, o chamado elemento nativo. E aí ele pode aparecer assim, como eu falei anteriormente, muitas vezes nas fumarolas de vulcões, pode ocorrer a formação desse mineral enxofre aqui, o enxofre elementar, que é um elemento nativo. Como havíamos dito antes, né? Esses minerais são classificados em minerais não silicatados e minerais silicatados. Agora nós vamos falar dos minerais não silicatados, aqueles minerais que não têm silício na sua composição química. Esses minerais representam apenas 5% dos minerais encontrados nas rochas da crosta terrestre. Exemplos de minerais não silicatados, minerais que não têm silício na sua composição química. São os sulfetos, os sulfatos, os óxidos, hidróxidos, carbonatos, fosfatos, boratos e nitratos, né? São os minerais não silicatados, não tem silício na sua composição química. O que são os sulfetos, né? Sulfetos são minerais que resultam da combinação de elementos metálicos com enxofre. Então, quando você tem um elemento metálico ligado com enxofre, você vai ter o sulfeto. Então, aqui nós temos sulfeto de chumbo, galena, sulfeto de ferro, a pirita. Então, a pirita que nós estávamos em dúvidas, né, na aula
anterior, quando estávamos falando lá a pirita é o ouro de touro, né? Ela é o sulfeto de ferro. Os sulfatos, minerais cujas fórmulas incluem o grupo iônico SO4 2-. Então, o gesso. Então, o gesso da construção civil é o sulfato de cálcio diidratado. Então, esse é o gesso da construção civil, utilizado para fazer ataduras, para fazer paredes, forros, etc., né? Então, é o enxofre. O mineral que dá origem ao enxofre é a gipsita. O gesso agrícola, existe o gesso agrícola que é utilizado na agricultura. O gesso agrícola utilizado na agricultura também tem a mesma fórmula química aqui, sulfato de cálcio diidratado. Porém, o gesso agrícola é um subproduto da atividade industrial, sobretudo na indústria de fabricação de um fertilizante químico chamado superfosfato simples. Então, na produção do superfosfato simples, ocorre como subproduto a presença do gesso agrícola, né? Então, o gesso agrícola ele não é um mineral, enquanto o gesso agrícola ele é um produto utilizado na agricultura chamado gesso agrícola, mas ele não é originado da natureza, ele é originado de um processo industrial. Outros minerais não silicatados que existem são os óxidos, minerais que contêm um ou mais elementos metálicos em combinação com oxigênio. Então, quando você tem um elemento metálico ligado ao oxigênio, nós temos um óxido. É o caso do óxido de ferro Fe2O3 hematita e Fe3O4 magnetita, MnO2 pirolusita. Mn é o símbolo do manganês. A cassiterita é um óxido de estanho, Sn estanho. E temos a cal, que é um óxido de cálcio, né? Então, a cal, óxido de cálcio, é uma substância, um mineral não silicatado que ocorre na natureza e tem diferentes possibilidades de seu uso industrial. Pode ser utilizado na agricultura também. E existem também os hidróxidos, são aqueles óxidos que contêm água ou hidroxila em sua composição. Então, existe um mineral denominado goethita. Goethita tem a composição química FeOOH. Então, esse OH é o hidróxido. Então, você tem um hidróxido de ferro. Você tem a gibsita. A gibsita é o AlOH3. Então, é um hidróxido de alumínio. E existem também os carbonatos, minerais cujas fórmulas químicas incluem o grupo iônico CO3 2-. Então, CO3 2- é o carbonato. E existe o carbonato de cálcio e magnésio e carbonato de magnésio. Carbonato de cálcio é a calcita, carbonato de cálcio e magnésio é a dolomita, carbonato de magnésio é a magnesita. Olha só, os carbonatos são extremamente importantes porque eles fazem parte da estrutura de uma rocha chamada rocha calcária. Essa rocha calcária, ela é moída, é uma rocha sedimentar, ela é moída e dá origem a um produto que é o calcário. Qual o objetivo do calcário? O objetivo do calcário é, olha só a composição química aqui do calcário. Calcário é composto de carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Então, quando você aplica calcário no solo, você está fornecendo às plantas cálcio e magnésio, que são 2 macronutrientes. Porém, os calcários, apesar de fornecer cálcio e magnésio, ele está no grupo dos corretivos, porque ele é utilizado com o propósito de elevar o pH, diminuir a acidez e neutralizar o alumínio tóxico. Então, as rochas calcárias é rica nesses carbonatos e quando moídas vão dar origem ao calcário. Então, as rochas calcárias moídas dão origem ao calcário, que, quando colocado no solo, eleva o pH, diminui a acidez, neutraliza o alumínio tóxico e fornece cálcio e magnésio. Por isso que, muitas vezes, nos nossos solos, que geralmente são solos ácidos, é comum a aplicação de calcário. Porém, para a aplicação de calcário, é necessário consultar um profissional das ciências agrárias para verificar se realmente o solo precisa de calcário e qual é a quantidade de calcário que será utilizado.
Os fosfatos, então, minerais cujas fórmulas contêm o grupo iônico PO4 2-. Então, PO4 2- é o fosfato. Existe um mineral na natureza denominado apatita. Essas rochas que ricas em apatita são moídas e dão origem ao fosfato natural. Então, o fosfato natural é a apatita moída. Essa apatita pode ser matéria-prima para a produção de adubos químicos fosfatados, superfosfato simples, superfosfato triplo, vão dar origem a adubos químicos. Esses são a apatita. Quando ela passa por um processo industrial, ela é matéria-prima para a produção de superfosfato simples e superfosfato triplo. É justamente no uso dessa apatita industrial para a produção de adubos fosfatados que tem como subproduto o gesso que nós falamos anteriormente, o gesso agrícola, que é diferente do gesso da construção civil, que é diferente do gesso. O gesso utilizado na construção civil é o gesso originado de um mineral chamado gipsita. E existem minerais que têm boro na sua composição, como é o caso do bórax aqui. Nitratos, né? Então, existem minerais ricos em nitratos, né? A presença de minerais ricos em nitratos ele é pouco comum na natureza, né? Pouco comum na natureza. Sobretudo, alguns minerais formados a partir de fezes fossilizadas de pássaros, né? Então, em algumas regiões muito secas, os pássaros vão defecando durante centenas de anos, e milhares de anos, essas fezes são fossilizadas e vão dar origem a rochas em minerais ricos em nitrogênio, o que não é comum, né? O que não é comum. E aqui a ilustração de alguns desses minerais. Então, você tem lá minerais não silicatados, óxido de ferro, goethita e hematita. A alita, aquele mineral que a gente deu o início, quando a gente começou a falar sobre o conceito de mineral. Então, a alita é formada de átomos de cálcio, átomos de cloro e sódio, que se ligam na proporção de 1 para 1, formando uma estrutura cúbica, né? Então, essa é a alita que a gente falou. Aqui é o carbonato, a calcita, o molibdato, o fosfato, a apatita, o sulfato, barita, o borato, rodizita. E é importante mostrar mais uma vez que é o seguinte: essas rochas, tanto rochas silicatadas como não silicatadas, elas sofrem transformações de natureza física e química. Podem dar origem aos constituintes minerais, areia, silt e argila, e à medida que elas se transformam, elas vão liberar alguns elementos químicos importantes no solo. Por isso que nós estamos estudando os minerais e as rochas, porque tem íntima relação a transformação desses minerais, as rochas, com os constituintes do solo, né? E aí justifica também a utilização de alguns pós de rocha na agricultura, né? Que são chamados remineralizadores. Por que existem esses remineralizadores, os pós de rocha, que são utilizados na agricultura? Por que se utiliza calcário? Porque a rocha calcária ela é rica em cálcio e magnésio, que são 2 macronutrientes importantes para a planta. E esse calcário também diminui a proporção de hidrogênio e alumínio, que são 2 elementos tóxicos. Então, é importante que vocês tenham sempre isso. A gente vai sempre falar sobre isso, repetir isso, porque são questões que um profissional das ciências agrárias tem que saber, um técnico agropecuário tem que saber. E no nosso curso aqui, a pessoa tem que ficar sabendo disso. Então, lembrando que esses minerais silicatados, não silicatados, né, faz parte das rochas, que é um dos fatores de formação do solo. Com isso, nós terminamos essa aula aqui e na próxima aula vamos falar dos minerais silicatados, são aqueles que têm silício na sua composição química. Muito obrigado pela participação de vocês.